Presidente, senhores senadores, uma coincidência muito feliz para mim suceder a nobre companheira Rose de Freitas, que coincidentemente nos encontramos e sucedo-a nesta tribuna. Também deixei o PMDB, aliás, hoje MDB, juntamente com ela, para integrarmos o Podemos. Tive uma convivência de um ano apenas no MDB, que, aliás, nos meus 52 anos de Piauí, ela trocou a cidade de Caratinga, em Minas Gerais, pelo Espírito Santo. E eu troquei o meu Ceará pelo Piauí por Teresina. Coincidências. E continuo fazendo política no Piauí, sendo que, ao longo desses 52 anos, pertenci apenas a 3 partidos políticos: PTB, MDB, e agora tive a honra de me juntar a Rose de Freitas, a 3 outros valorosos senadores: Álvaro Dias, líder maior do Podemos, ao Romário, pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, e o Zé Medeiros, senador por Mato Grosso, candidato também à reeleição. A nossa querida Rose de Freitas, pré-candidata a governadora do estado do Espírito Santo. E eu também seguindo a mesma direção da Rose de Freitas, pré-candidato a governador do estado do Piauí. Foi uma rápida e ligeira convivência com muitos ilustres companheiros senadores do MDB. Dentre elas, eu destacaria essas pessoas: a Rose de Freitas, a Simone Tebet, ao nosso Dário Berger e outros grandes e valorosos companheiros do PMDB. Me referi a esses 3 outros porque entramos nessa 55ª legislatura. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nosso pronunciamento que preparamos para este dia, vazado nos seguintes termos, senhor presidente. Hoje, venho a esta tribuna expor uma inquietação que não é somente minha, mas de todo cidadão que sonha com um Brasil ético e um Brasil virtuoso. Por conta dos fatos ocorridos nos últimos anos, tão marcantes quanto surpreendentes, o tema central de toda discussão política e administrativa neste ano eleitoral de 2018 é a ética na política. E dentro deste tema, merece destaque o Instituto do Foro, por prerrogativa de função. O foro privilegiado, senhor presidente, como é corriqueiramente chamado, é um dos pilares da impunidade e da perpetuação do poder de pessoas que não reúnem condições morais para o exercício da função pública. Na última quinta-feira, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 19 de abril, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou o documento intitulado Eleições 2018, Compromisso e Esperança,
no qual expressa suas preocupações com o processo eleitoral vindouro, ao tempo em que afirma sua esperança no futuro do Brasil. A CNBB, senhor presidente, chama a atenção para o descrédito da política, por culpa de representantes que colocam seus interesses particulares acima da ética e do bem comum. Este comportamento, meus nobres e estimados senadores e senadoras, este comportamento pernicioso, que lamentavelmente não é em nosso meio político, agride e afeta sobremaneira nossa democracia, muitas vezes emprestando-lhe a aparência de um mero mercado de votos em eleições periódicas que se sucedem em nosso país a cada 2 anos, dominado pelo dinheiro, pelo clientelismo e pela manipulação dos fatos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a alternância de pessoas, de partidos e de ideologias no poder é imprescindível, é fundamental para a democracia. Não se pode conceber, senhor presidente, num regime verdadeiramente democrático, que grupos políticos se perpetuem no poder, enraizando-se na máquina administrativa, acumulando mandatos, poder e fortunas. Este modelo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esgotou. O povo brasileiro acordou e não suporta mais tanta ineficiência e falta de compromisso com o interesse público. O povo deve, portanto, aproveitar este ano eleitoral para dar uma nova cara à política brasileira, promover a renovação e resgatar a esperança em um futuro melhor. Deve dizer não aos projetos políticos de perpetuação no poder. Por estas razões, minhas senhoras e meus nobres companheiros senadores, ingressamos no Podemos, porque acreditamos no projeto do Partido de Renovação da Política, alicerçada na ética, na modernização das gestões e no compromisso com o interesse público. Acreditamos no nosso líder, nosso colega senador Álvaro Dias, homem público de notória estatura moral, de honradez inatacável, experiente com a visão de um Brasil moderno e um Brasil eficiente. E nesta linha, senhoras e senhores senadores, apoiamos firmemente a proposta de emenda à Constituição do senador Álvaro Dias, que visa extinguir a prerrogativa de foro especial por função, o famigerado foro privilegiado. A matéria se encontra parada na Câmara dos Deputados, aguardando a formação de uma comissão especial e sua posterior deliberação. É inadmissível, no atual momento do nosso país, que haja privilégios de qualquer sorte para autoridades públicas e em regime republicano. Essas autoridades têm o dever de prestar contas e de servir ao povo. Antes de tudo, somos servidores públicos e estamos aqui para trabalhar em nome do povo, servir sem se servir jamais da coisa pública. Devemos, pois, extinguir os resquícios patrimoniais enraizados na nossa história e construir uma sociedade mais justa e muito mais equilibrada. Senhor presidente, o fim do foro privilegiado
contribuirá de forma substancial para a redução dos privilégios e desigualdades do nosso país. Será um importante marco institucional na necessária reconstrução da nossa República. Isto porque a experiência constitucional pós-1988 nos mostra que o foro privilegiado na prática resulta em impunidade, sobretudo para aqueles que são processados originalmente perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o STF não é vocacionado para o julgamento de processos criminais. Sua atuação precípua se dá em questões eminentemente constitucionais, no exercício da jurisdição constitucional para garantir a concretização dos direitos fundamentais e a estabilização do nosso direito. Por fim, senhoras e senhores senadores, como nos alerta a CNBB, as eleições são para os eleitores o sublime momento de avaliação dos candidatos, sobretudo dos que já exercem mandatos, aprovando os que honraram o exercício da política e reprovando os que traíram a confiança neles depositada. Assim, senhor presidente, nós temos que provar a cada dia que merecemos a confiança do povo e, nesse ponto, tenho a consciência limpa para afirmar que não compactuamos com a velha e rasteira política. Temos orgulho do nosso passado e de nosso passado e de nossa história. Não fazemos conchavos e alianças que só visam as eleições. Não pensamos nesta eleição de 2018 desde 2015. E repudiamos acordos agora, já vislumbrando as eleições de 2022. Senhor presidente, reafirmo a convicção de que somente mudando os paradigmas da política brasileira conseguimos transformar a natureza da gestão pública do nosso país e, por consequência, trazer maior dignidade e justiça para o nosso povo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por fim do foro privilegiado, aliás, digo melhor, senhor presidente, o fim do foro privilegiado é mais do que uma necessidade, é uma medida imperativa e urgente, de caráter moralizador e pedagógico, que consolidará definitivamente o conceito de que a lei é para todos. Eram essas, senhor presidente, as palavras que tínhamos a pronunciar nesta tarde. Senhor senador